Olá, boa noite. Estamos ao vivo aqui no Instagram, mais uma vez, hoje, quinta-feira, para a live extra das 18 horas, no programa de lives do Contra ou Mais Café com Sérgio Taldo, mais uma live. Hoje receberemos, na segunda live do dia, Simone Hipólito, do Rio de Janeiro, da Se Oriente. Vamos falar sobre um tema muito importante e, ao mesmo tempo, super atual e atual em todas as épocas. Mulheres no ecossistema da inovação. Enquanto a Simone não chega e as pessoas vão entrar na live, eu vou registrar o nosso comentário extra, né, que fica sempre fixo aqui, live extra, 13/8, 18 horas, com Simone Hipólito. E o tema, como eu falei no início, será mulheres no ecossistema da inovação. Então esse tema vai ficar registrado e vai ficar fixo, né? O nosso comentário fica fixo aqui, para que todos possam acompanhar a live. Live extra, repetindo, dia 13/8, 18 horas, com Simone Hipólito, Mulheres no Sistema da Inovação. Né? Então vamos dar boas-vindas a todos que estão chegando e, sem muitas delongas, vamos convocar a Simone para que ela possa entrar aqui na nossa telinha e vamos conversar sobre esse tema que é muito atual. E vocês vão ver que realmente movimenta milhões de dólares, né? Muita grana envolvida e as mulheres sendo verdadeiramente inovadoras e fazendo parte do nosso sistema. Vamos convidar aqui a Simone para que ela possa entrar. Estamos aqui numa tarde bem agradável aqui em Petrópolis. Tudo bem, Simone? Como é que vai? Seja bem-vinda. Tudo bem com você? Obrigada, Sérgio. Boa noite a todos. Som e imagem. Tá me ouvindo bem? Som e imagem, tá ok? Tudo certo? Bem Tudo legal, certo. Bem legal. Então, estou sabendo que você é tão empreendedora e tão inovadora que você tem um compromisso daqui a pouco, né? Vamos acelerar a nossa live, mas eu vou segurar o nosso relógio aqui para que o tempo não passe tão rápido assim e a gente possa entender sobre o mercado das mulheres empreendedoras, né? A gente tem aí um trabalho muito grande à frente, né? Temos uma sociedade dita, né, machista, né, dos homens e tal. Eu vou te mostrar aqui alguns detalhes, né, que você vai gostar também, e vamos conhecer um pouco, né, da Se Oriente e de você. Né, apresento a Simone, para quem não conhece. Simone, né, da Se Oriente RJ, né? CEO e fundadora na Se Oriente, empreendedora, mentora de negócios, curte escalada, isso eu gostei. Montanhismo, adorei mais ainda. E natureza. Então você tem que vir para Petrópolis, que tem tudo aqui. Montanhismo, escalada, natureza. Realmente, esse momento de pandemia está sendo fantástico, porque a gente descobre lugares que até então a gente não conhecia. Então, sempre que você puder, pode subir a serra, né? Você fica aí no Rio de Janeiro, não é isso? Isso. A base no Rio e revezo com São Paulo. E falando em Petrópolis, meu desafio para daqui 1 ano e meio é o Dedo de Deus. Que legal, que legal. É pertinho daqui de casa, só atravessar a serra aqui, é do outro lado, né? Teresópolis, Petrópolis, né? Só Nova Friburgo que fica um pouco mais distante da gente aqui, é um pouco mais longe da gente aqui. Simone, eu vou abrir aqui, né, a live. Primeiramente, essa live está sendo gravada, né, aqui no nosso IGTV. Eu já fiz o print de tela. Não sei se você quer fazer seu print ou deixar para o final. As pessoas podem printar a tela e depois marcarem a gente lá nas redes sociais, @Sérgio Taldo, @S_Hipólito, com 2 P's, não é isso? @Se Oriente RJ. Eu ainda vou botar um underline, um código nerd aí, entendeu? Tem pessoas que botam nomes que a gente até nem sabe quem é a pessoa, né? Um nome assim, nerd, né? Geek, né? Mas faz parte. E compartilhem, né, ao longo da live.
o nosso print, porque a live termina dentro de alguns minutos, mas fica gravada em nosso GTV, vai para o YouTube. Te convido também para a gente escrever um artigo no LinkedIn, né? Eu estou com um overload aqui de artigos, estou vendo se consigo um feriado, né? Apesar de que a gente está fazendo lives até em domingos, sábados, feriados, né? E isso também vai para o nosso LinkedIn, vai para o Twitter e no Facebook. Tá? Então a gente compartilha de várias formas. Simone, para quem não conhece você, né? Eu já puxei aqui um pouco o fio da meada, escalada, montanhismo, natureza. A Simone pela Simone, e como é que você entrou nesse ecossistema de inovação? Como é que você resolveu empreender, né, e ter uma startup, né, que orienta várias pessoas, né, várias organizações dentro desse mecanismo da inovação, né, e principalmente a sua experiência com as mulheres? Na verdade, a minha história remete a 6 anos atrás, Sérgio, no momento que eu fiz uma transição profissional, já na maturidade. Eu sou geração 50 a mais, e essa transição profissional me levou a buscar novos desafios. Eu atuava como funcionária pública, e a questão de buscar novos desafios foi o que me motivou. Mudei para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro eu fiz uma formação técnica, comecei a atuar na área de turismo, e em aproximadamente 2 anos que eu estava no Rio, começou a surgir a vontade de empreender. Eu queria ter meu próprio negócio, porque até Legal. então eu prestava serviço para outras empresas. E aí, aquela questão, né? Não sei se a audiência também tem essa percepção, né? Eu fui buscar educação empreendedora, Sérgio, porque até então eu não tinha muito referencial. E aí foi o momento que eu mergulhei profundamente no ambiente de inovação. Passei por programas de incubação, até começar uma startup de turismo. Foi meu primeiro negócio, ainda é a startup de turismo, mas paralelamente a isso, outras coisas começaram a acontecer. Legal, você está falando de Teresópolis, né? Meu irmão que é de Teresópolis, o Marcelo, está aí acompanhando a nossa live. A Shirley ponto sem limites, tá vendo? Estou te falando, eu vou ter que botar um underline, um sem limites, um off-topic, né? Porque realmente isso é uma coisa bem legal. Né? Eu busquei essa revista aqui, não sei se você chegou a ter contato com ela, uma Exame, Sim. CEO, falando só sobre as Sim, mulheres, sim. né? Uma revista que não é Sim. tão recente, mas ela mostra aqui que as mulheres representam metade da população mundial e um mercado de consumo de quase 28 trilhões. No início da live eu falei milhões, mas eu errei muito longe. 28 trilhões de dólares, maior do que a soma das economias dos Estados Unidos e da China. Mas elas têm um potencial de fazer muito mais, né? E ao longo da live a gente vai dar alguns exemplos, né? Temos pessoas famosas, desde a Ada Lovelace, né, que no livro Inovadores, né, nesse livro aqui, Inovadores, né, que mostra lá quem são os inovadores. Eu gosto de livros assim um pouco grossinhos, entendeu? Com muitas páginas. Né? A gente tem aqui a Ada Lovelace, olha lá. Condessa de Lovelace publica notas sobre a máquina analítica de Babbage. Então, se a gente tem hoje o computador, se a gente tem a informática, se a gente tem todo o desenvolvimento de rede social, tem a presença das mulheres lá no início. Aqui em 1943, o Colossus, computador a válvula, feito para decifrar códigos alemães, fica pronto em Bletchley Park. Se você for olhar, talvez não dê para ver aqui, né? Mulheres trabalhando lá. Sim. Né? Eu trabalhei aqui em Petrópolis, numa empresa de turbina de avião, praticamente as mulheres trabalhando em trabalhos de mais atenção, de inspeção, engenheiras também, e por aí vai. E aqui a lista, né, desse livro dos inovadores, tá vendo? A gente tem vários homens, mas várias mulheres trabalhando. Recentemente aqui, ó, a nossa amiga Michelle Obama, né, tem esse livro aqui, é muito bom, que eu acho fantástico, recomendo, né, muito top, falando da mulher por trás, né, do Obama, né, talvez um dos melhores, se não o melhor presidente que nós já tivemos até hoje, né, lá nos Estados Unidos. Então, as mulheres estão em tudo, né, e aí, como é que começou essa sua experiência, começou a se interessar por esse trabalho, e aí, de repente, chegou na Cioriente? Como é que é essa história? Será que você consegue
e explicar para as pessoas o que é a Se Oriente, né? Porque Se Oriente, está lá, mas Se Oriente o quê? Né? E essas Vamos coisas... voltar um pouco. Pois não. Claro, não, perfeito. Vamos voltar só um pouquinho. Eu sempre fui ativista pelos direitos da mulher. Ótimo. Isso faz parte do meu propósito. E é um propósito que te conduz. Todas essas mulheres que você referenciou tinham um propósito de criar, de inovar e de ocupar o espaço dentro da inovação, né? No caso, a Se Oriente, ela nasceu com um propósito, Sérgio. Um propósito de gerar um negócio com impacto social. E hoje, o nosso objetivo é incluir aproximadamente, Sérgio, 11 milhões de jovens que estão fora do mercado de trabalho e fora da escola no primeiro emprego. Uhum. Essa é a realidade do Brasil, tá? Esse dado que eu te dou é a última pesquisa nacional de amostragem domiciliar do IBGE. Então, é uma realidade. Quando eu comecei a desenvolver essa startup, que é a Se Oriente, o que me movia era o desejo de reduzir essas desigualdades sociais. E isso bem antes da pandemia. E nós passamos por um programa de aceleração com mulheres. Nós temos no nosso board 4 mulheres e 2 homens. Legal. Né? Isso é fantástico, porque impulsiona outras mulheres também a se reconhecer. E tem uma questão que é fundamental, né? A Se Oriente, ela tem o objetivo de colocar dentro do mercado de trabalho esses 11 milhões de jovens e, mais do que isso, gerar renda, emprego, mobilidade social, né? Inclusive para as meninas também, que estão buscando a primeira experiência no mercado de trabalho. Então, a Se Oriente vem com esse desejo profundo de desenvolver soluções, e quando a gente fala inovação, Sérgio, só para a audiência entender, né? Inovação não é necessariamente tecnologia. Sim. Inovação é você criar produtos ou serviços que melhorem a vida das pessoas. E aí, quando a inovação se une com a tecnologia, é porque a tecnologia é o meio para levar essas soluções para os diversos problemas que existem no mercado e na sociedade. A Se Oriente nasceu no meio desse grande caldeirão. Exatamente. Essa revista, eu não sei se você tem, né, ela fala aqui do Enigma Merkel, né, da Angela Merkel. Ela dá outros exemplos aqui também, olha. Quer ver? Da Michelle Obama, que eu até separei o livro. O caso das lições da mulher de ferro, a Margaret Thatcher, né, que está aí no poder há muito tempo, e aqui uma foto, né, uma foto histórica, ela aqui com o presidente Reagan. Né? Então, não é que eu estou nivelando as mulheres tops, não. Todas as mulheres, no fundo, têm alguma coisa, né, que a gente precisa observar. E a revista vai até o final falando: a beleza atrapalha demais, na realidade não, o mito da Mulher Maravilha, né, o porquê das mulheres estarem avançando, né, nessa questão toda. E aqui mais adiante ela coloca aqui sobre um pequeno problema que houve lá. Não é que é problema, é uma maneira de posicionar a questão do filósofo grego Aristóteles, que viveu há mais de 2.300 anos, considerava a mulher um homem incompleto, entre aspas. A natureza só fez mulheres quando não pode fazer homens. A mulher é, portanto, um homem inferior, entre aspas, disse Aristóteles. Só que a visão misógina, né, do pai de todas as ciências predominou em maior ou menor grau ao longo dos vários séculos. Em alguns países as mulheres ainda não são vistas, ou são vistas, desculpe, como seres um pouco inferiores, né? Vive aqueles países em que as mulheres usam a burca, não podem se apresentar, né? No qual tem a primazia os homens no espaço público. A boa notícia é que, embora a passos lentos, as mulheres estão encurtando sua distância em relação aos homens na maioria dos países. De acordo com o relatório global sobre a desigualdade de gênero, divulgado em outubro no Fórum Econômico Mundial, a situação das mulheres em termos de oportunidades na economia, política, saúde, educação melhorou 86% nos 110 países analisados desde o estudo que começou a ser realizado em 2006. E aí a revista vai até o final, dando muitos exemplos, entendeu? É uma revista muito bacana, top, né, que eu trouxe aqui para ilustrar o nosso bate-papo.
e a gente vê verdadeiramente muitas mulheres nas empresas, no comércio, em trabalhos que até então eram organizados ou chefiados ou feitos para os homens. Isso é muito legal. Tá? Eu sempre gostei de trabalhar com as mulheres porque você tem um equilíbrio de forças, né, em várias áreas. Sim, Isso é muito bom. sim, sim. E aí você começou a trabalhar e a perceber isso, né? E aí tem um termo aqui que é o tema da nossa live, não sei se já é o momento. O que seria o ecossistema de inovação, no caso com as mulheres dentro dele? Bom, vamos lá. Só para entender um pouco a semântica da palavra, né? Uhum. Ecossistema vem da biologia, que é um conjunto de comunidades que se relacionam entre si para prover a sua subsistência, a subsistência de todos. Quando a gente fala um ecossistema de inovação, nós estamos falando aí de universidades, empresas, poder público, sociedade civil, programas de financiamento, comunidades, contra o café, ou seja, todos os agentes que envolvem a inovação. E o ecossistema de inovação, hoje, ele está sendo cada vez mais ocupado por mulheres. E por quê? Porque, na verdade, Sérgio, você fez uma retrospectiva histórica muito interessante. Legal. Tá? Culturalmente, Sérgio, as profissões, elas têm uma construção social. Profissões que são mais no escopo de mulher, até então, e profissões que são menos escopo de mulher, né? Então, a figura da mulher mais associada, Sérgio, como a cuidadora, como a mais sensível, e aí remete todo o setor da economia relacionado à beleza, relacionado à alimentação, ao vestuário. Consegue entender? Sim. E isso foi historicamente estimulado para as mulheres, né? Se você olhar esse relatório global de empreendedorismo, ele coloca que no Brasil 34% dos negócios são chefiados por mulheres, né? Só que o que acontece? A gente tem aí, na nossa trajetória de formação escolar, a educação empreendedora, Sérgio, ela não faz parte, e até hoje, ela não faz parte da nossa formação. Então, o que acontece? Esse empreendedorismo que a mulher é impulsionada a iniciar é muito conectado com a sobrevivência, Sérgio. Entendeu? Então, ela vai empreender para complementar a renda dela e para pagar as contas. Exatamente. Ela não tem essa educação, ela não sabe a gestão financeira, a gestão administrativa. E agora, Sérgio, com a transformação digital, que leva esses processos para um outro nível, a mulher que não tem esse conhecimento, ela fica também refém de processos e pessoas. Mas isso está mudando. Está mudando porque, e eu sou um exemplo, né? Eu nem falei, né? Mas eu sou formada em comunicação social, ciências sociais, direito, e estou fazendo uma 4ª formação. Né? Mas isso não me impediu de entrar no ambiente de inovação e desenvolver negócios que criem soluções ou produtos para problemas, como, por exemplo, o turismo, no caso, a Se Oriente, que é gerar empregabilidade, e eu nem tive oportunidade. Eu tenho uma 3ª startup, que é de inteligência artificial no agronegócio. Também o que acontece, no board com mulheres. O que acontece hoje é que ninguém faz só uma coisa, né? Cada um tem vários arrobas, várias empresas, várias coisas em vários lugares, trabalho social, e isso é muito bom. Né? Isso é muito bom. Isso mesmo. E às vezes eu fico pensando e analisando algumas pessoas que ficam paradas, e principalmente com a pandemia levaram essa pancada aí, né? Ou não tinham um planejamento, ou um propósito, ou um objetivo, né, para poder seguir, ou de repente diz assim, pô, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, mas nós temos tantas coisas. E normalmente uma pessoa mais ocupada, ela consegue dar conta de várias coisas do que aquela pessoa que não está naquela velocidade, naquele dinamismo, e está mais estático, né? Tá mais parada, Sim. né? Sim, é exatamente isso.
O ambiente de inovação, Sérgio, você tocou numa questão fundamental. O ambiente de inovação é marcado pela volatilidade, pela incerteza, que é o que a gente fala desse cenário VUCA, né? Isso. Pela ambiguidade. Uhum. Então, o ambiente de inovação vem atravessando isso. Quando a gente se dispõe a iniciar uma startup, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer. E tem todas as etapas, desde uma ideação, aceleração, tracionamento, enfim, não vou entrar nos detalhes. Sim. Então, a gente já vem atravessando. Quando a pandemia veio, Sérgio, que trouxe essa ambiguidade, essa incerteza, de uma certa maneira se conecta com o ambiente de inovação, que também é marcado por isso, né? Você também tangenciou uma coisa muito bacana, pessoas que não sabem o que vão fazer. Então, eu sou consultora de negócios, eu atuo como mentoria em maratona de tecnologia, hackathon, Sim. E eu tenho visto, Sérgio, muitas mulheres entrando no ambiente de tecnologia através de maratonas de tecnologia, aproveitando o ambiente da pandemia para aprender a desenvolver programação, a atuar como ex-designer. Então, as pessoas, em primeiro lugar, Sérgio, é fundamental, até para a audiência, você precisa sair da zona de conforto. Sim. Entendeu? Uhum. A paralisação te coloca na zona de conforto. E a zona de conforto, ela não é só material, ela também é uma zona de conforto emocional. E pode parecer que, nossa, a gente está mais de 100 mil mortos, eu passei por isso. A minha família é uma delas, que está, infelizmente, nessa estatística. Tá? Mas a gente tem que olhar para frente e pensar, em todo esse ambiente de incerteza, Sérgio, como que a gente pode criar soluções para melhorar a vida das pessoas? E nós, mulheres, estamos pensando na saúde, estamos pensando em negócio digital, estamos pensando no agronegócio. Sim. Então, para quem está nos assistindo, eventualmente não sabe o que fazer, sim, é possível fazer, não fique estagnado. Por quê? É justamente esse período de pós-crise que a criatividade é efervescente. Um exemplo foram os períodos de guerra, né, Sérgio? Exatamente. Crise de 29, né? E N outras oportunidades que a humanidade passou, né, no início do século, a questão da peste, né, só que na época da peste não se sabia o que era. Hoje nós sabemos e detectamos de uma forma rápida, né, apesar de que algumas coisas poderiam ter sido tomadas antes, mas não foram. Mas tudo bem, vamos acertar o rumo, vamos acertar o caminho e seguir adiante. A gente tem que continuar. E no caso aqui, Simone, como é que as mulheres então têm ganhado esse espaço, né, na inovação dos negócios? Né? Como é que elas têm... Você, né, apontou inicialmente, né, que muitas delas vão trabalhar para complemento de renda, mas eu tenho visto muitas mulheres também com propósito, né? Eu tenho estado com várias pessoas, né, do sexo feminino, com um propósito, com uma vontade, com uma determinação que até então a gente não tinha. Porque o mundo também mudou, novas oportunidades surgiram, a tecnologia veio, como você falou no início, para ampliar, né, vários caminhos, várias frentes, por exemplo, as lives, a possibilidade de você criar um aplicativo, fazer vários tipos de trabalhos ou empresas que até então não eram possíveis, né, antes da tecnologia. Como é que tem ocorrido essa questão do espaço, né, na inovação dos negócios com as mulheres? Porque não é só a questão do feminismo puro e simples, né? A gente sente nas mulheres uma capacidade, né, uma característica, né, muito importante que os homens alguns desenvolvem, outros não, mas a gente vê muitas mulheres em várias frentes, em várias áreas, desde o bottom até o top, né? Eu quero voltar a um termo que você falou agora, né, que saltou o meu coração, né, feminismo. Entende-se feminismo pela busca de igualdades e oportunidades, entendeu, Sérgio? É buscar oportunidades para as mulheres, né? Fica um pouco, às vezes, desfocado, é aquela feminista. Não. Sim. Nós somos ativistas pelos direitos das mulheres. Sim. Nós buscamos oportunidades para homens e mulheres, né? E aí eu utilizo a equidade de gênero, entendeu? Entendendo o gênero como
uma construção social. E o que é uma construção social, Sérgio? É aquilo que quando, de repente, antes mesmo da menina nascer, ela vai ter que vestir rosa. Antes mesmo do menino nascer, ele vai ter que vestir Tem que ser azul. Por quê? Não, não existe, né? E ao completar um aninho, ela tem que receber uma boneca de aniversário. E o menino tem que receber um carrinho? Não. Entendeu? Então, Sérgio, nós estamos já historicamente, a geração anterior à nossa, a nossa geração e a geração que virá, desconstruindo isso. E aí, respondendo mais objetivamente, Sérgio, eu acredito na educação. É a educação a porta e a janela de transformação, né? Então, à medida que nós temos políticas públicas que olhem para essa educação empreendedora, financiamentos que fomentem a liderança de mulheres à frente dos negócios digitais, e também a criação de legislação que favoreça a atuação de mulheres, a gente vai ter aí, Sérgio, segundo o relatório da consultoria McKinsey, até 2025, a gente vai ter a inclusão de 240 milhões de mulheres no mercado profissional, se esse conjunto que eu passei para você agora, de fato acontecer. Sim. Né? A Associação Brasileira de Startups, ela traz uma pesquisa bem interessante, né? Nós temos mais de 12 mil startups no Brasil, e 15% dessas startups são lideradas por mulheres. Que bacana. E por que 15%? Porque remete àquilo que a gente começou na nossa fala, que as mulheres são estimuladas para aquelas carreiras mais voltadas para a construção do gênero, né? A cuidadora, a beleza, a saúde. Mas agora nós temos mulheres entrando em cursos de matemática, ciência de dados, aeroespacial. Então, só para você ter uma ideia, na Startup Se Oriente, a nossa UX Design é uma garota, é uma UX Girl, que hoje está na ciência da computação. Falar em matemática... e as outras mulheres... Não sei se você viu na revista, tá vendo? Essa matéria aqui, que eu marquei para a gente comentar, né? Elas também são boas em matemática. Sim. Eu me sentia deslocada por ser a única mulher da classe na Universidade de Yale, nos Estados Unidos. Todos os professores também eram homens. Uma das primeiras mulheres a se formar em física pela Universidade de Yale, a escritora americana Ellen Pollack, prepara um livro sobre a baixa participação feminina nas ciências exatas. Para ela, o que falta para as mulheres, acima de tudo, são incentivos. Né? Então, eu marquei aqui, porque realmente a gente vê esse avanço. Né? Temos aqui também no grupo aqui assistindo a gente aqui, o Marcos acabou de entrar agora, tem a Marta Guimarães, tem a Mary Andrada, que são de Petrópolis. Então, estamos falando de mulheres no ecossistema da inovação. E esses dados que você comentou aqui, dos 12 mil empreendimentos no Brasil, esses dados tendem a crescer, esses números tendem a evoluir cada vez mais? Sim, claro, à medida que o conjunto de proposituras citadas anteriormente, né? Políticas públicas, educação empreendedora, financiamento que estimule as mulheres em liderança de inovação e a amplitude, Sérgio, do ecossistema de inovação. E o fato de você dar a oportunidade de eu estar aqui comentando, porque, Sérgio, o grande desafio são as mulheres reconhecerem que há espaço para elas. E o fato de eu estar aqui, ser geração 50+, ter o cabelo branco, né? Isso também é uma ação, na verdade, é uma conduta minha, no sentido de colocar para essas mulheres, que não são só 50+, mas todas as mulheres, que há oportunidade, e a gente tem que buscar oportunidade segundo aquilo que há necessidade no mercado. Sim. Né? Então, desconstruir também esse papel do gênero social. O que é homem e o que é mulher. E quando a gente diminuir, Sérgio, esse gap da desigualdade, nós não teremos só mais mulheres na inovação, Sérgio. Nós teremos mais mulheres na sociedade,
tomadoras de decisão, agente público, líderes de governos. E aí você fez uma referência a Angela Merkel, né? E aí aqui eu vou falar um dado que é a realidade. Os países com liderança feminina conseguiram ter uma resposta muito mais rápida para o Covid. Tá vendo? Olha aí. É um dado importante. E o Marcos Namias dizendo aqui que só tem feras. Ele também é um fera. E o Marcos em breve vai estar conosco aqui fazendo uma live também, mas talvez mais para o mês que vem. O Marcos vai bombar também aqui. Aí, uma coisa que eu queria perguntar a você, né, estamos mais ou menos aqui a meia hora, só para a gente controlar o tempo. Você disse que gostaria de terminar uns 10 minutos antes, seria isso? Qual o time que você acha? Perdeu? Tá dando delay aqui para mim. Tá conseguindo ouvir agora? Ouviu? Tá ok? Não? Tá caindo uma chuva forte aqui, Sérgio. É sério? É mesmo? O delay tá muito grande. Nossa, é sério? Tá. Mas você tá conseguindo... Tá chovendo. Mas tá conseguindo ouvir? Tá conseguindo ouvir bem agora? Agora foi? Só um minutinho, eu vou tirar você aqui e vou te convidar de novo. Eu acho que ela caiu, né? Caiu a conexão. Na realidade, caiu a conexão dela. Vamos ver se ela vai conseguir retornar. Vamos ver se ela vai conseguir retornar. Diz que está caindo uma chuva lá no Rio. Deixa eu mandar uma mensagem aqui para ver se ela retorna. Pode entrar de novo? Isso acontece na realidade, né, com cada um de nós. Vamos ver se ela retornou aqui a live. E aí voltou. Simone retornando, vamos chamar a Simone novamente. Teve um problema na conexão. Teve um problema na... Hello, voltei. Teve um problema na conexão aí, tá caindo relâmpago aí no Rio. Tá conseguindo ouvir? Tá conseguindo ouvir normal ou não? Mais ou menos, mas o delay tá muito grande. Tá muito grande, tá chovendo e relampeando aqui. Nesse momento, eu estou em São Paulo. Ah, sim. Então a chuva está bem pesada. A chuva está bem pesada. Então, eu só queria... Agora estabilizou. Eu só queria perguntar a você, para a gente poder coordenar o tempo aqui. Terminamos 10 minutos antes, seria isso? Um pouco menos. Um pouco menos, por causa da chuva. Tá, ok. Então vamos terminar em torno de 18h45, pode ser? Sim, okay. sim. O que eu quero perguntar a você é o seguinte: como é que a Covid, né, 19, esse momento, né, impactou você, suas ações, né, e como você está desenvolvendo esse trabalho do tempo da Covid para cá? Sim. O Covid impactou literalmente a minha vida. Eu já disse no início, né? A minha família é uma que está aí nessa estatística de mais de 100 mil. Mas do ponto de vista operacional do nosso trabalho, nos trouxe para uma estrutura que a gente já vinha trabalhando anteriormente, Sérgio, que é a estrutura do trabalho remoto. Agora se fala home office porque nós estamos dentro de casa, sim, mas nós já fazíamos trabalho remoto anteriormente, atuando em cowork e outros espaços onde a gente poderia desenvolver, né? E o mais interessante de tudo, esse foi o grande desafio, né? Então, por exemplo, o que eu observei? Eu observei que a pandemia, ela trouxe algo, Sérgio, que vinha a passos lentos, mas vinha, que é a transformação digital. Sim. Por exemplo, a minha mãe entrou aqui na live, está acompanhando. Opa, que legal. Né? E isso eu acho maravilhoso. Isso eu acho maravilhoso, ou seja, a tecnologia nos unindo e nos conectando. E nos espaços onde eu tenho participado, eu sempre digo que a tecnologia, ela não afasta, ela é um meio. Ela é um meio. Ela é um meio aonde vai levar
a humanização, a conectividade. Então, a tecnologia, ela humaniza, sim. O que a gente tem que buscar, e a pandemia, Sérgio, na minha percepção, trouxe a tecnologia humanizada. Isso é fundamental. Muito legal. E nos 5 minutos aqui que nós temos, né, vamos encurtar a nossa live, mas fica o convite para outras lives. Eu sei que você tem um compromisso daqui a pouco, principalmente em função da chuva. Sim. Como é que você percebe, né, o futuro do trabalho com relação às mulheres? Né, a gente está vendo essa ampliação aí, a transformação digital, os meios digitais, né, a não presencialidade, né, até amanhã vai ter uma live com a professora Marta Gabriel, já estou inscrito, já baixei o livro dela, ela está lançando o livro Transformação Digital, 2ª edição, muito bom, recomendo. Inclusive, uma mulher, né, desde 2011, ela me inspira em muitas coisas. Como é que você percebe esse ecossistema empreendedor, né, da inovação para as mulheres de agora para frente? E aí fica como a nossa pergunta final dessa live, né? Daqui a pouco vai estar nas redes sociais, no YouTube, IGTV. Quem não assistiu vai assistir e vamos fazer outras, né? Está com você a palavra, Simone. Sim, sim. Sérgio, obrigada pela pergunta. Nosso maior desafio, Sérgio, passa pela educação empreendedora das mulheres. Nosso maior desafio passa pela desconstrução desses papéis sociais de homem e mulher, né? O nosso desafio passa por políticas públicas que possam inserir as mulheres dentro do mercado de trabalho. A nossa política passa, o nosso desafio também passa pela mudança do paradigma cultural das empresas acerca da atuação das mulheres. Quanto mais diversidade nós tivermos nos times, e eu falo mulheres na sua diversidade, ok, Sérgio? Quanto mais mulheres nós tivermos nos times, nas empresas, maior mudança de paradigma nós vamos obter no futuro. E aí o grande desafio é olhar para a demanda das mulheres que empreendem por subsistência, Sérgio, e transformá-las em protagonistas de um negócio lucrativo, e não simplesmente que ela sobreviva, né, da fabricação, por exemplo, de bolo caseiro, mas que ela possa estruturar uma atividade e-commerce e que ela possa entender que o que ela está fazendo contribui, em primeiro lugar, para a autonomia econômica dela e contribui também para emprego, mobilidade social. Então, eu peço a todas as mulheres que estão nos assistindo, até as mulheres com mais experiência, com cabelo branco como eu, que não desistam, não desistam, né? A gente tem um futuro aí promissor e a tecnologia vem para dar oportunidade que a gente desenvolva esses novos negócios. Maravilha. Monique Fortuna, de Petrópolis aqui, né? A Márcia Ismério, do Sítio Cardoso também, só mulheres, olha. A Marisa Gonçalves, né, de Petrópolis. Esteve conosco hoje aqui, né? A nossa live vai terminar com um pouquinho, né, de antecedência, que a Simone tem um compromisso, em São Paulo está chovendo muito. Esteve conosco aqui Simone Hipólito, né? @S_. Eu tô com delay. Hipólito, com delay enorme aqui. Isso, @SeOrienteRJ, né? Na live do Contra Mais Café com Sérgio Taldo, falando sobre mulheres no ecossistema da inovação. Até breve, Simone. Daqui a pouco estamos no IGTV e no YouTube, e quem não conseguiu assistir, poderá assistir. Faremos novas lives, que você tenha tudo de bom aí, né? Um ótimo final de semana e se cuide aí, viu? Um beijo para você e até a próxima. Até a próxima.